Que alegria podermos estarmos juntos. Eu queria deixar a seguinte pergunta. Você tem falado da experiência do céu ou da terra? As suas palavras, quando você tem um filho, você fala mais das coisas que eles têm que produzir, como um profissional, como alguém respeitado, isso tudo é bom, é lógico, mas você fala também do céu, dessa experiência? Quando você olha para o seu dia de ontem, você falou mais das coisas da terra ou do céu? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria poder ter a sua presença conosco no canal. Se você está chegando agora, se inscreva e participe conosco. As homilias são diárias e tem muitos outros programas dentro do canal que você pode também conosco vivenciar. Bom, quero pegar com vocês a palavra, está em João, no capítulo 3, do versículo 31 ao 36. Diz assim: Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos, dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita os seus testemunhos. Quem aceita os seus testemunhos atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida, ou seja, o Cristo, o Senhor. Ele fala das coisas de Deus, porque ele ouve a Deus, ele está com Deus, ele é um com Deus. Assim também a nossa vida, precisamos estar com Ele, unidos a Cristo, que está unido ao Pai, e aí a gente vai ver essa experiência do Espírito, que começa a ser dado sem medida. E é muito interessante, porque a gente vai percebendo se nós começamos a falar as coisas da terra ou as coisas do céu. E o que eu quero dizer assim com essas coisas da terra ou do céu? São valores da qual nós estamos direcionando a nossa vida. Às vezes tem valores como o trabalho, o respeito, são valores importantes, mas eu posso pensar ele a nível aqui da terra. Então eu posso, olha meu filho, é importante ter respeito para as pessoas para você receber respeito, ótimo, isso é uma relação, mas eu posso também buscar o respeito para ser reconhecido. E ali está o pecado, buscando coisas da terra, porque atrás está o querer buscar o reconhecimento. Eu posso buscar também outra, faculdade, isso, a tal profissão, e bom, tudo isso é muito bom, mas para onde essas coisas estão caminhando? Para onde você quer levar estas coisas? As coisas da terra precisam ser tocadas por nós, e eu falo aqui as coisas boas, valores importantes para o céu. E é lógico, tudo aquilo que pertence ao pecado deve ser rejeitado, mas tem coisas assim que é interessante, como a gente pensa as coisas da terra. Fala uma experiência minha. Quando eu tinha ali por volta dos 14, quase 15 anos, meus pais estavam separando, e aí nós fomos numa casa e os irmãos evangélicos oraram por nós. E aí começaram a orar, e eu já tinha no meu coração vários desejos da vida profissional, já desde cedo. Eu fiz vestibular com 16 anos, então com 15 anos praticamente eu já sabia o que eu queria. E aí rezaram por mim, rezaram por minha mãe e me deram uma profecia. Falaram assim: olha, eu vi você como um grande pastor. Um pastor, e havia uma multidão muito grande de pessoas. E que Deus te chamava a pastorear. E aquilo ficou no meu coração, e eles eram evangélicos, logo eu falei assim: você vai ser um pastor evangélico, vai levar a palavra às pessoas. E eu pensava dentro de mim, mesmo tendo uma relação próxima com Deus, mesmo sendo uma pessoa de oração, pensava comigo: bom, eu quero ser economista, quero entrar na faculdade, quero estudar economia. E eu pensava assim: será que Deus vai me dar então a capacidade de ajudar muitas pessoas, como, sei lá, como um ministro da economia, como alguém que trabalha nessa área? Eu pensava nisso. Ou seja,
eu pensava o seguinte, eles tinham aquela visão, porque eles eram pessoas de dentro da igreja, tinham aquela expressão, e eu tinha uma expressão de quem participava, de quem gostava, de quem tem relacionamento com Deus, mas não me via assim tão incluído como um pastor dentro da igreja. Ou seja, a profecia vinha e queria me levar para olhar as coisas do alto. Mas eu entendia que as coisas da terra e as coisas aqui eram importantes e eu tinha este olhar simples. E aí, lógico, graças a Deus, fiz faculdade, entrei, me formei em economia, tinha uma boa expressão dentro do departamento. Parecia que aquela profecia começava a criar vida, né? Lógico, talvez não chegasse a esse nível que eu pensei ali, sonhei, mas poderia ajudar outras pessoas através do conhecimento. E aí você percebe como Deus vai fazendo, vai falando assim, meu filho, tu pensavas as coisas da terra e eu pensava as coisas do alto. Porque Deus fala as coisas do alto para nós. Às vezes a gente está buscando coisas como se Deus quisesse te falar coisas da terra. Meus caros, fujamos dessas coisas que Deus quer te dar um monte de dinheiro, quer te dar isso, quer te dar um carro. Não, a não ser que isso seja para te levar para lá, para as coisas do alto. O que nós precisamos entender? Que esse diálogo com Deus é um diálogo que tem que sempre nos voltar para as coisas do alto. E esse diálogo que nós estabelecemos com Deus precisa ser estabelecido também com os outros, levando as outras pessoas, e aí vale para quem é pai, mãe, como é bonito quando uma criança desde pequenininha conhece as coisas do alto. E você vai ver que as crianças dão lições para nós quando elas conhecem as coisas do alto, começam a nos falar de coisas bonitas, de coisas profundas. E aí você vai fazendo isso. Lembro quando eu vim fazer a primeira experiência na comunidade, lá na favela de Heliópolis, na comunidade carente lá em Heliópolis, e naquele tempo a coisa estava bem pesada lá, bem difícil. Então durante o dia nós fazíamos evangelização, entrávamos na casa, íamos lá onde estava o tráfico. O que não era comum em São Paulo estava acontecendo, que era os traficantes estarem com a arma na boca. Nós íamos lá evangelizar, falar com eles. Eu nunca tinha visto uma arma. Quando chegava a noite, nós íamos dormir no seminário lá próximo, o que acontecia? Era tiroteio. E eu falava o seguinte, meu Senhor, meu Deus, onde o Senhor está me levando? Eu estou tiroteio durante a noite, falar com os traficantes durante o dia, entrar nas casas, entrar numa favela que eu nunca teria coragem de entrar. E aí você percebe que Deus fala assim, eu te quero por aqui, quero que você ajude essas pessoas, que você trabalhe com aqueles... E aí Deus começa a te falar das coisas do alto, começa a te colocar, né? Me lembro das primeiras vezes que fui dormir na rua, então você começa a ver as coisas do alto. E o mais interessante é que onde você tinha medo, você já não sente mais medo, porque você começa a fazer a experiência do alto. Assim, na sua vida, qual é a experiência do alto que você está fazendo? O que você está percebendo? Aquilo que Deus está te comunicando e que te está levando para essa experiência. Mas ontem, você falou sobre o que dessa experiência? Mas ontem, com quem você partilhou as coisas do alto? E não precisa diretamente falar em Deus, mas precisa, sobretudo, falar as coisas que levam para Deus. A própria graça de Deus, a providência dele, que vai sendo manifesta, e a pessoa vai perceber que há algo sobrenatural ali. Bom, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Pense também, se você é pai ou mãe, se tem feito isso com os seus filhos. É muito importante que eles conheçam já a experiência do céu, que eles saibam um pouco mais disso, porque infelizmente, ultimamente eu tenho encontrado pessoas que me dizem, será que o céu existe? Pois é, porque talvez poucas vezes tiveram a oportunidade de falar do céu um com o outro. Deus abençoe
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço.